Muito bem, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, né, a mais um Luizinho e Companhia, direto aqui dos estúdios, né, dos estúdios digitais da Voz Livre FM e também, claro, da Rádio Voz Livre FM aqui no município, né, aqui para o município de São Lugero. O programa de hoje vai ser um programa especial, é um programa que a gente já gravou um tempo atrás, né, e que a gente está trazendo novamente, então, aqui para vocês à tona. Então, é um programa que a gente já gravou, né, o Luizinho em Companhia aí com o deputado, o Pepe Colasso, né, e a gente agora está trazendo novamente essa entrevista aqui para vocês, né, na íntegra agora. Lembrando então que o programa vai ao ar, né, todos os sábados a partir das 11 horas da manhã, né, simultaneamente com a Rádio Voz Livre aqui do município de São Lugero. Então, todos vocês aí que sempre acompanham a nossa programação, acompanhem aí o Luizinho e Companhia, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, então, essa entrevista bacana, né, uma entrevista política, mas bem descontraída, né, com o deputado estadual, o Pepe Colasso, que é do Partido Progressista do PP, né, o Helder, né, aqui de São Lugero, ele que é secretário aqui no município de São Lugero, secretário adjunto de Agricultura, secretário de Governo, né, e que também acompanhou o Pepe Colasso e também esteve aqui nos estúdios também para essa entrevista, né? Então, uma entrevista aí que vai ser muito bacana, né? Você vai acompanhar a partir de agora. Só lembrando, você que acompanha a gente pelas plataformas aí, pela Voz Livre TV através do YouTube, não esqueça aí de se inscrever, de compartilhar, de deixar o seu like, né, de ativar o sininho e também de estar com a gente na Voz Livre Digital. Você que acompanha a gente na Rádio Voz Livre FM aqui no município de São Lugero, ou através aí do nosso aplicativo também, de qualquer lugar, aí o aplicativo da Voz Livre FM, dê uma passadinha também lá, né, na Voz Livre TV, é só você colocar lá no YouTube, Voz Livre TV, e venha com a gente também, se inscreva lá no canal, compartilhe, assista também na TV também aí, né, nos nossos podcasts. Então você que escuta a gente através da Rádio Voz Livre, depois passe lá no YouTube, a hora que você estiver lá no seu canal, né, a hora que você estiver assistindo o vídeo lá no YouTube, dê uma passadinha também na Voz Livre TV, é só você botar lá Voz Livre, né, Voz Livre TV, @Voz Livre, que você já vai achar o nosso canal lá também. Vamos para a entrevista, vamos aí com a nossa entrevista do dia de hoje, que é então com o deputado do Partido Progressista, o Pepe Colasso, que é aqui da nossa região. Vamos lá. O Pepe Colasso, ele é deputado estadual, mas vale trazer um pouquinho aqui do histórico do Pepe, ele que foi vereador aí pelo Partido dos Progressistas, aliás, deputado estadual com 28 mil votos, né, um pouquinho mais de 28 mil votos pelo Partido Progressista, mas ele que já foi vereador eleito, reeleito por 2 vezes, passou pela presidência da Câmara também de Tubarão por 2 vezes, vice-prefeito, assumiu aí a cadeira do Executivo em 2012, né? Então, um pouquinho bem resumido, né? O deputado vai poder falar um pouquinho para nós aí, também aí do seu histórico. Ele é casado, né? Com a dona Bruna aí, né? E a vida do Pepe aí no pessoal é recheado de mulheres, tem 2 filhas e é comandado aí pelas mulheres na casa dele. Muito boa noite, deputado, seja bem-vindo aqui na Voz Livre Digital, na Rádio Voz Livre FM, né? E conversar um pouquinho, vamos fazer uma coisa mais descontraída também, né? Mas conversar um pouquinho e falar também aí de todo o mandato e como que está conduzindo aí também, e trazendo os recursos e representando o sul do estado lá na Assembleia Legislativa, embora que o deputado é por toda Santa Catarina, mas que com certeza sempre tem um olhar especial aqui para o sul. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, cumprimentar a todos os ouvintes. É prazer a gente estar aqui, né, na nossa Voz Livre, tendo a oportunidade de falar para todo o povo de São Lugero, sendo acompanhado aqui pelo amigo Helder, né, que nos deu essa oportunidade de estar aqui na cidade, estar aqui na rádio, falar um pouquinho da nossa história. Eu comecei um pouquinho cedo na política, eu fui vereador em Tubarão, fui eleito com 21 anos de idade, me botaram cedo nesse mundo e desde então a gente não saiu mais. Eu consegui fazer alguns mandatos lá, presidência da Câmara, acabei sendo prefeito num momento difícil, porque quando eu era vice-prefeito, fui vice-prefeito do ex-prefeito Dr. Manuel Bertoncini, que acabou falecendo. Infelizmente. Tive que assumir uma prefeitura faltando apenas 6 meses para encerrar o mandato, né? Que era o mandato dele, foi um momento difícil, mas que me deu muito amadurecimento político. E tive a oportunidade aí
2022 ser candidato a deputado estadual e sair com êxito, né? Com uma grande votação aqui na nossa região da Murel, que oportunizou, grande parte do meu voto que eu fiz foi aqui na região da Murel, a gente defendendo muito a bandeira da importância de se ter representatividade aqui na nossa região, né? O máximo possível, porque eu sempre vi e assisto que as grandes regiões que crescem e se desenvolvem no estado são aquelas que têm força política. A gente pode ver aí pelo estado de Santa Catarina fora aí que as regiões que cresceram nas últimas décadas são aquelas que tiveram muita força política, né? Tiveram governador, tiveram deputado federal, estadual, e a gente sempre levantou muito isso nas associações comerciais, nas classes representativas, em dar esse apoio para as pessoas que se colocam à disposição para representar lá na Assembleia ou na Câmara, mas que seja da região, né? Então, dá essa força. A gente acabou, na última eleição, aí, elegendo 3 aqui na região, né? O Vonei aqui da cidade, o Sorato, que agora virou prefeito, e eu. Então, conseguimos aí conscientizar um pouco a nossa região da Murel sobre essa importância. Eu acho que com isso a gente está conseguindo pautar assuntos, obras importantes para o nosso desenvolvimento, né? Tirar do papel muitas coisas que têm que ser tiradas, enfim. E acho que essa é uma oportunidade, a gente vir em São Lugero falar um pouquinho da gente, do nosso mandato, daquilo que a gente está construindo. Foi interessante quando tu falasse, porque eu sou rodeado de mulheres, né? Eu tenho a esposa, as 2 filhas, até a cachorra é mulher. Até o pet é fêmea. Não, mas pra te ver que eu sou uma pessoa que sei obedecer, né? Mas é um prazer, a gente tá aqui para falar um pouquinho do nosso mandato. Perfeito, né? O PP Colasso aqui só, né? Luizinho, né? José Luiz Madeira, mas pode me chamar aí como Luizinho, não tem problema, né? Na verdade, todo mundo me conhece por Luizinho. Eu acho que todo mundo é Felipe, mas eu acho que nem os os correligionários conhecem que... A minha mãe já Por que PP? A minha mãe já faleceu, era a única pessoa que me chamava de Felipe. Eu tenho a minha madrinha, que é de Florianópolis, que ela chamava de... Meu nome é Felipe Luiz, na verdade, né? E a minha madrinha é a única pessoa que me chama de Felipe Luiz. O resto é tudo PP. Mas por que entendeu? PP? É PP porque quando eu era muito pequeno e comecei a falar, né, todo mundo acha que o PP é por causa do partido, né? O partido deixou de ser PP, eu continuo PP. Quando eu era pequenininho e comecei a falar, a minha mãe dizia, fala Felipe. E eu dizia PP. E ficou desde os 2, 3 anos de idade, aí ficou PP. E se tu me chamares de Felipe, não, ô Felipe, eu vou continuar a andar na rua e não vou saber quem é que tu tá chamando. É igual o Luizinho aqui. Muito bem, mas vamos dar aqui também uma boa noite pro presidente do partido aqui no município de São Lugero, o Partido Progressista aqui, o Helder, né? Que também tá aqui acompanhando aí nessa agenda com o deputado aqui em São Lugero. Muito boa noite, presidente, né? É um prazer receber aqui com a gente aqui também. Boa noite, Luiz, boa noite aos ouvintes, nosso deputado, sempre está na ativa, e estamos aí trabalhando, daqui a pouco temos um evento, né, às 7h30, que o deputado vai estar ali no sítio do Lucas. É um evento aberto, não? É um evento aberto. Uhum. Evento aberto. Daqui a pouquinho o pessoal já está indo para lá, de certo, né? indo para lá. Certo. Estou monitorando aqui. E vai ter uma surpresa lá no evento que nós já vamos revelar aqui, né? Vai ter uma surpresa. Muito bem. Entregar de surpresa, tudo. Nós vamos entregar a surpresa, mas a pessoa não vai saber também, porque... Não vai saber. Só na segunda-feira. Muito bem. Mas até quero cumprimentar o Helder aqui, que a gente está muito empolgado com o São Lugero por esse momento que o partido está vivendo, né? Com a liderança do Lucas, que já colocou um nome à disposição na eleição passada, fez uma grande eleição para prefeito, e aqui eles conseguiram fazer essa coligação vitoriosa. O partido tá assim, respirando novos ares, né, Helder? O pessoal está empolgado, então a gente sabe que isso é muito importante, né? A gente está aqui também, presente na cidade, para prestigiar esse momento novo que o partido vive, sob a liderança do Helder, do Lucas, do Luquinha, né? Do Luquinho, que é o vereador, e todos aqueles que colocaram o nome à disposição, estando aí, ocupando agora também espaços importantes. Eu não tenho dúvida que essa motivação do partido aqui em São Lugero vai contribuir muito para essa atual administração, para fazer um grande mandato para São Lugero. Isso aí eu estou com muita certeza de que isso vai acontecer e que nós vamos ser protagonistas também, Helder, no governo do Paulinho. A gente vai protagonizar, a gente vai ajudar muito no governo do Paulinho, o Partido Progressista, né? Eu
a gente com mandato de deputado, para que a gente possa chegar aqui com muita força em São Lugero. Ô Pepe, a gente vamos trazer essa questão do município aqui, vamos aprofundar bastante um pouquinho aqui o assunto, aqui a participação do deputado e também do Partido Progressista do PP aqui no município, já vamos frisar um pouquinho isso. Antes eu quero dar uma pincelada aí no teu mandato, na questão regional e até na questão estadual, mas só para fazer um adendo aí na questão do Lucas, né? O Lucas na eleição passada, ele deu um passo atrás, é importante às vezes de dar um passo atrás. Ele deu um passo atrás num momento difícil para ele, né? Porque era uma eleição tranquila para vereador para ele, muito tranquila para vereador. Todo mundo dizia que ele era vereador eleito, que ele não deveria, né, ir para o embate, que seria difícil, que não iria ganhar e tal. Mas foi um momento importante esse passo atrás, porque fez com que o partido avançasse e muito nessa eleição agora. Porque não só vitorioso no executivo como vice-prefeito, mas também o Luquinha como representante na Câmara. Ou seja, deu um passo atrás e esse passo atrás rendeu o fruto de voltar novamente à cadeira com o PP no Legislativo e também tá lá com o pé e a mão tudo no Executivo também. Então foi um passo atrás que deu certo. Né? E assim, Luizinho, a política ela não é feita de loucura, mas ela é feita de coragem, né? E esse gesto, essa postura do Lucas, quando sai candidato a prefeito lá há 4 anos, que tinha uma eleição de vereador, né? Tem certas horas no mundo político que você tem que tomar uma decisão, não só tua, mas também do que o grupo espera de ti. Então essa coragem do Lucas, sabendo que a gente precisava naquele momento de ter uma candidatura a prefeito, de mostrar que o nosso partido ainda respirava dentro de São Lugero, que a gente poderia oferecer algo a mais para São Lugero, e agora também de ter a consciência de recuar, de sair a vice, né? Ele também poderia nesse momento querer sair a prefeito, não, mas precisava de uma unidade para se ganhar a eleição, então ele deu o gesto. Isso é uma característica de uma pessoa que está preparada politicamente, com muito amadurecimento, né, para fazer projeto, não para ele ganhar, mas um projeto de grupo, né, olhando na cidade. Então tá de parabéns. Por isso que esse grupo aqui tá muito empolgado, né? Tá muito assim, a gente vê essa euforia de todos aqui. Perfeito. Falando um pouquinho da questão regional, o Rio Tubarão aí se discute bastante, até por causa da questão das cheias, né? A gente veja que sempre quando começa em março ou aqueles momentos momentos mais chuvosos, sempre tem essa preocupação, a região fica apreensiva, mas Tubarão muito mais, porque acaba, né, 2 rios importantes desafogando, formando o Rio Tubarão ali na Barra, e a gente sabe do histórico tudo que teve esse rio. E esse desassoreamento que se fala no Rio Tubarão, talvez o município de São Lugero não acompanha tanto, mas a gente da imprensa acompanha um pouquinho, né? E a gente sabe que tu é uma dessas figuras políticas, me permita chamar assim, né? Que está batalhando e trabalhando em cima disso. Como é que tá? Luizinho, é uma complexidade enorme, né? Uma obra de um volume financeiro violento, né? Nós estamos falando aí, no projeto está em andamento, mas algo em torno de 500 a 700 milhões de reais, que a gente sabe pela complexidade que isso não se faz de um dia para o outro. E talvez a proposta que se tem são uma divisão de várias etapas para a gente ir começando, né, etapa por etapa. É uma obra que ela não beneficia só a cidade de Tubarão, ela é uma pauta regional, né? Tubarão sofreu muito em 74 com a enchente. Naquela época, Helder, tu vê, falando de 1974, foram 199 mortos, 200, né? A gente está falando no número 200, são uma das maiores tragédias que Santa Catarina já tem, mas que afeta também toda a região, né? A gente sabe que São Lugero, que Braço do Norte, que Grão-Pará, são cidades também, Orleans, são cidades também são castigadas com as chuvas torrenciais. Quando a gente defende uma obra dessa, a gente não está defendendo uma cidade, a gente está defendendo uma região. E não só defendendo o desassoreamento, a redragagem do Rio Tubarão, mas também obras importantes de contenção de cheias, obras importantes que são necessárias se fazer em Orleans, em São Lugero, em Braço Norte, em Grão-Pará, né? Porque a gente é cortado por um rio aqui, né? Um rio, Braço Norte, outro, a junção dos dois aí que chega até a cidade de Tubarão, até a Foz em Laguna. Então, essa é uma defesa, uma bandeira que a gente tem levantado. Tá? O projeto está em andamento. Se estudou fazer uma atualização de um projeto que foi feito em 2013, mas o Estado optou por fazer um contrato com a Universidade Federal para melhorar o projeto, para criar diagnósticos mais
elaborados para isso, incluindo a Barra do Camacho, toda a Lagoa da Garopaba, incluindo algumas questões do complexo lagunar, ou seja, envolver a bacia hidrográfica do Rio Tubarão para que nos dê um diagnóstico mais completo dos locais que realmente precisam ser feita a redragagem, se a redragagem nesses locais realmente ela é necessária ou não, em quais locais desse. Então, nós vamos ter um apontamento muito preciso daquilo que é feito e acredito que nós vamos ter essa resposta aí lá para outubro, novembro. O que é legal disso, nessa discussão que a gente teve na Assembleia? O Estado de Santa Catarina promoveu aí está promovendo uma assinatura com um banco internacional, com o BIRD, para obras de contenção de cheias da Defesa Civil, né? Vai ser muito mais beneficiado o Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis. Houve uma reclamação nossa na Assembleia com a bancada do Sul para que incluísse recursos para a bacia hidrográfica do Rio Tubarão. Porém, é naquilo que eu sempre falava e criticava. Olha, a gente não vai conseguir o recurso se não tiver projeto. E essa era a minha angústia que eu batia junto com o Comitê Hidrográfico, com o Comitê da Bacia do Rio Tubarão e junto ao Estado. Olha, tem que acelerar isso, porque a gente sabe que o governo daqui a pouco vai apresentar recursos para isso. E dentro dessa angústia aconteceu o que a gente já previa, né? Aconteceu que os recursos chegaram através desse financiamento internacional e o governo do Estado não tinha preparado esse projeto para nós. Porém, dentro dessa discussão na Assembleia, quando passou a questão do BIRD, nós conseguimos dialogar com o governo e o governo se comprometeu em colocar na LDO agora, no orçamento do Estado, para 2026, recursos já para execução de obras para a redragagem do Rio Tubarão. Ah, mas você está falando em torno de 60, 70 milhões e a obra custa 500 milhões. Essa obra vai ser dividida em 4, 5 etapas. Esse recurso poderia já, e confirmando, já ser o início da primeira etapa. Porque depois que a gente fizer a primeira etapa, aquilo vai andando, né, dentro de todo esse complexo. Então é uma obra muito importante, a gente está falando de uma obra que é representativa aqui para a nossa região. Por exemplo, nós estamos falando de obras que criam reflexo direto na cidade de Laguna. São Ludgero aqui tem muita gente que veraneia em Laguna, né? São Ludgero, Braço Norte, Orleans, então toda a questão do complexo lagunar são cidades importantes para o nosso desenvolvimento. Então é uma das bandeiras que a gente leva, que a gente pauta dentro da bancada do Sul, que é importantíssima, que a gente trata com muito cuidado. O projeto está pronto e a expectativa... O projeto em andamento, ele fica pronto. O anteprojeto, sim, o projeto com os apontamentos necessários, todos elaborados, previsão de entrega em outubro. A gente está colocando na LDO, com o aval do governo do Estado, em torno de 60, 70 milhões para o orçamento de 2026. Então a gente poderia já sonhar, né, que em 2026 nós poderíamos estar provocando uma licitação com esse recurso para se fazer uma primeira etapa dentro do projeto. Isso já é um ganho enorme, né? Depois a gente vai atrás da segunda, da terceira, da quarta. Né? Perfeito, mas se tudo correr dentro do cronograma e do desejo do deputado, a primeira etapa já pode estar saindo do papel ainda em 2026. 2026. Exatamente, a gente poderia já tem uma luz no horizonte, digamos assim, que a gente já poderia estar enxergando em algo iniciando, né? As máquinas iniciando. O ano eleitoral não pode atrapalhar um pouco? Pode, tem que ver isso, né? Tem que ver como é que vai ser entregue isso em outubro. Aí vai dar pressão da bancada do Sul em fazer com que o governo possa executar uma licitação antes. Enfim, mas vamos por partes, né? Que eu sempre digo nas reuniões da bancada do Sul, não vamos sofrer por antecedência. Vamos fazer esse projeto ficar pronto em outubro. A gente já conseguiu esse aval de colocar isso no orçamento para 2026. Tem etapas que a gente está conseguindo ultrapassar, né? Então lá em 2026, no começo do ano, a gente já vai tentar também fazer com que essa roda gire já com licitação no começo do ano para que o calendário eleitoral não prejudique. Perfeito. Uma outra situação, ainda falando aí, pegando esse gancho da bancada sua aí, aquele acidente com aquele caminhão, né, não vamos falar trágico, né, porque foi só danos materiais e eu gosto de falar trágico quando a gente perde vidas, né, aí é trágico. Danos materiais, tudo se dá um jeito, né, pode ser difícil para alguns, pode, mas se dá um jeito. Mas aquele acidente acendeu novamente a luz, né, e os holofotes para resolver a questão daquele gargalo ali, que eu acredito que é um dos maiores gargalos hoje da 101 para nós aqui
da região sul aqui do país, mas principalmente de Santa Catarina. E aí aquilo acendeu essa discussão de novo, né? Inclusive, né, teve representantes, deputados, né? O próprio governador, tiveram com o ministro, né? Deputados federais, estaduais também estiveram lá agora há pouco tempo, essa semana, se não me falha a memória, fazendo essa audiência e conversando sobre isso. Mas isso é um assunto que já vem falando já há algum tempo, inclusive o deputado também já esteve em Brasília para isso, né? Bom, Luizinho, é um sofrimento, né? O que a gente disse, para mim eu tenho dito há muito tempo que é um descaso por parte do poder público, principalmente do governo federal, né? Que é o que tem a competência para resolver o problema daquele gargalo, de uma coisa mal feita, de um remendo, né, que fizeram quando da duplicação da BR-101. O Morro dos Cavalos, ele é um gargalo, ele é um problema, não é para nós aqui no sul de Santa Catarina, ele é um problema para o Mercosul. Nós estamos falando de uma rodovia que ela nos leva até a Argentina. Por aqui passa, né, o escoamento da economia da Argentina, do Uruguai, do Rio Grande do sul de Santa Catarina e vice-versa, né, que chega até a Grande Florianópolis, que vai até São Paulo. Então, assim, é um descaso quando a gente dá poucos ouvidos para isso. E quando aconteceu, agora está todo mundo falando que aconteceu aquela explosão do caminhão. Mas há exatamente um ano atrás eu estava também lá no Ministério dos Transportes com o ministro Renan Filho, com mais alguns deputados que foram, com o Fórum Parlamentar, porque tinha caído 2 barreiras. Porque nós ficamos ilhados mais de 4 dias aqui, tendo que pegar aqui, eu mesmo fui para Florianópolis, aqui por Anitápolis, né, e passando carreta ali por cima, em Anitápolis, São Bonifácio. Então, olha o prejuízo que cria, né, para o país, não é para a região, é para o país, né, para o Mercosul inteiro. Ah, mas a obra custa tanto. Não tem valor para especificar o que passa no dia a dia ali pelo Morro dos Cavalos. Fora a questão do perigo de ceifar vidas, né? Como tu falou, graças a Deus da última vez não aconteceu nada. Então, mais uma vez se repete isso. E eu vou fazer uma provocação aqui. Daqui uns dias vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo, e vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Então, que bom que teve essa reunião de novo. Dessa vez o governador participou. Inclusive, levou uma proposta que eu acho interessante, que é uma rota alternativa, né, que não precisaria fazer o túnel, talvez uma rota alternativa que teria um custo menor. Esse projeto está sendo elaborado pelo próprio governo do estado, e nesse diálogo com o governo federal, lá no Ministério, apresentando o projeto, eles vão fazer um estudo, né, ambiental de todas as questões que tenham, para ver se isso sai do papel ou não, se é possível, e aí é uma obra muito mais complexa. E aí é outra discussão que nós temos que ter aqui, né? Tudo bem, se for a alternativa, essa rota alternativa, nós estamos falando aí de uma obra que pode levar 1 ano e meio, 2 anos. Agora o túnel, os túneis essa obra não sai em 1 ano, não sai em 2 anos, é uma obra que vai sair 5 anos para fazer aquilo. Por isso que a gente defende também na bancada do Sul a importância de se criar as rotas alternativas, de fechar as pavimentações necessárias para Anitápolis, aqui na SC-108, falta 23 quilômetros apenas, inclusive já tem até licitação feita para a ordem de serviço, 150 milhões de reais a obra. Para ligar em Rancho Queimado ali? Para ligar em Rancho Queimado, aqui Braço sim. Norte, passa aqui por Braço Norte. A 108 é essa continuação, né? De que sai ali de Cocal, né? E ela vai até lá Rancho Queimado, essa SC. Então ela possibilitaria, tu vê, é uma rota de fuga. Na hora que a gente precisar, durante esse período que for feita essa rota do Morro dos Cavalos ou os túneis, seria uma alternativa para quando acontecer, e acontece com frequência, queda de barreira e esse tipo de coisa. E a outra seria São Bonifácio e São Martinho, que é outra obra também importante, que o governo já está executando aí 10 km para um lado, 10 para o outro. Faltaria aí 30 e poucos quilômetros para se fazer isso. Seriam 2 rotas importantes para quando acontecer e que dá para fazer rápido enquanto os túneis são feitos. Então, a gente sabe... Isso do governo estadual, porque lá seria federal, né? Essa do governo estadual. E o governo estadual precisa fazer isso para nós. Isso é importante para o sul do estado. E o governador, ele está sinalizando, ele está conversando? A gente tem conversado bastante com ele sobre essa importância, né? A importância dessas obras. Sinalizou muito a questão de São Bonifácio e São Martinho, tanto é que ele já autorizou parte da execução dessa obra, 10 km de um lado, vai anunciar 10 km do outro,
e está empurrando, né? Como falou, vou fazendo aos poucos para chegar até lá. Beleza, já tem um grande indicativo e já tem obra sendo feita. A gente ainda não está conseguindo evoluir muito com o governo do estado a questão de Anitápolis, que é muito importante também, que falta apenas 23 quilômetros. Estamos falando de uma obra de 150 milhões. E o ali governo não é algo significativo. E a estrada ali, ela já tem um traçado já mais largo e tudo mais, né? Tem, e já tem uma licitação pronta com recurso que agora, claro, precisa ser atualizado. Se falava em 143, se eu não me engano, milhões. Claro que se atualizar agora pode chegar no 200. É um volume significativo de dinheiro, mas é uma obra também muito importante. E vai ligar numa BR, né? Sim, e aqui para todos nós. São Ligério é beneficiado com uma obra dessa. Com certeza. Você tem mais uma via para chegar até Florianópolis. Né? E é algo também que vai beneficiar por uma rota alternativa da questão do Morro dos Cavalos, que não vai ser resolvido em 3 anos, 2 anos. Esses túneis vão ficar quanto tempo pronto? Então, a gente tem focado muito nessa questão que a gente poderia resolver pelas nossas próprias pernas, que seria a questão dessas rotas de rodovias estaduais. E a outra daí é o Morro dos Cavalos, que seriam os túneis, ou agora esse estudo que está sendo feito também por um traçado que fica no entorno do Morro dos Cavalos. Inclusive, e daí nós sairíamos de uma obra que custaria 2 bilhões de reais, que são os túneis, para uma obra em torno de 350 milhões de reais. Certo. Essa rótula o Jorginho defende, né? O Jorginho defende. Só que assim, ele defende, mas eu falei isso com o governador, ainda tá. É uma obra também complexa. Ela também. Não existe ainda estudos mais robustos, porque ali é uma área de preservação ambiental. Tem indígenas também ali, não tem? Tem exatamente. Áreas defendidas. Tem algumas mazelas e nuances ali que podem, né, impedir essa viabilidade. Eu acredito que aí em 3 meses a gente vai ter estudo para isso. É claro que se tiver condição de execução, o governador daí tem razão, porque você está saindo de 2 bilhões para 400 milhões. Você olha a quantidade de recursos que você economiza e mais do que isso. Enquanto os túneis aí nós vamos levar anos e anos para fazer, uma obra dessa se faz em 1 ano e meio. Né? Túneis ali tu pode esperar aí 4 anos para ficar pronto. Mas deixa eu fazer uma provocação, deputado. O deputado defende muito essas 2 rodas alternativas, inclusive aqui por Anitápolis. Eu conheço o caminho ali, né? Sai na BR-282, se não me falha a memória. Isso. E para nós aqui seria, inclusive, mais tranquilo ir por aqui. Com certeza. Porque nós não pegaríamos um trânsito pesado da 101 e tudo mais. E desafoga a 101. Nós temos outro problema aqui, que é uma bandeira que a gente levanta, que seria a duplicação da SC-370 ou o alargamento dela, né? Porque pelos estudos que a gente está acompanhando, duplicar a 370 é difícil porque ela está muito urbanizada. Então a urbanização tomou conta dela. Então, a desapropriação seria muito onerosa. Ou outra rota, né? Para poder. Como é que desapropria? Como é que vai tirar? É muito complexo, né? Sim. Moradores hoje ali, comércio. Talvez seria o alargamento, revitalização dela. Mas essa rota alternativa, por exemplo, de Anitápolis, Orleans, Uruçanga, São Ludgero, Braço do Norte, Rio Fortuna, Grão-Pará também já teria outra alternativa para chegar até a Grande Florianópolis, que desafogaria também a 370 e a própria BR-101. Então, ela é uma obra importante, além de ser uma rota alternativa para aquilo que a gente estava conversando antes, que era a questão do Morro dos Cavalos, ela também cria ela potencializa, ela se torna um modal, interessante também para escoar a economia aqui de todo esse vale. Então, por isso que a gente defende. E é uma obra que falta 23 quilômetros apenas para ser feito. Perfeito. E tu gosta da ideia do túnel? Eu te confesso que essa do entorno do Morro dos Cavalos, se tiver viabilidade, eu compro mais essa ideia do que a dos túneis, porque é uma obra menos complexa. Perfeito. Além dessas 2 situações que virtuosos os recursos, né, e a questão de projetos e tudo mais, embora que a dragagem ela já está bem avançada, o que a bancada discute assim que é de grande importância que vocês estão botando como prioridade? Bancada do Sul. Isso, a bancada do Sul. Falar um pouquinho de Amurel aqui, né? O que eu falei da 370, revitalização, a gente sabe que é complexo, mas tudo que a bancada do Sul discute não são as pequenas coisas. O intuito da bancada regional é de discutir as grandes obras, né, os grandes modais para o desenvolvimento da nossa região.
Para Murel, a gente sabe da importância da revitalização, né, do alargamento da 370. O Vale do Braço Norte que virou uma potência econômica, né, uma pujança enorme em termos de distribuição de economia para toda a nossa região sul, né, o que tem São Ludgero aqui, a potência que é, né, a potência no plástico que é. E você tem que ter rodovia para poder desafogar isso, né? Então a 370 é muito importante. A concessão, a ampliação do aeroporto de Jaguaruna, nós precisamos ter um aeroporto consolidado, que possa ser um aeroporto com terminal de cargas, um aeroporto que melhore os seus serviços, né, no terminal que tem hoje para a questão de voos comerciais. Então, para isso precisa de investimento. O governo fez uma parceria público-privada, nós estamos acompanhando isso para que isso seja célere, para que a gente tenha mais, né, mais serviços dentro do nosso aeroporto. O nosso porto de Bituba, né, que está crescendo, está desenvolvendo. Então, toda essa área portuária, oportunizar a vinda de empresas para cá, como foi o caso agora da Eicto Baterias, né, que a gente inclusive participou de todas essas negociações. Uma empresa que vem da China, a maior empresa de bateria de lítio do mundo, está se instalando em Laguna. Por quê? Porque o Porto de Bituba está criando propiciando esse desenvolvimento dessa área portuária que vai oportunizar a região de Bituba, de Laguna, de Pescaria Brava, né, até Garopaba, para poder acolher esse desenvolvimento econômico. Isso também beneficia toda uma região. Então, a redragagem do Rio Tubarão, como foi dito antes aqui, estou falando só, por exemplo, da questão da Murel, né? Fortalecimento dos nossos hospitais. Nós temos um serviço de saúde muito interessante na nossa região, mas os nossos hospitais filantrópicos precisam da ajuda, precisam do acompanhamento nosso no dia a dia. Então, muito que a gente discute na bancada é isso. Não só falando um pouquinho aqui, por exemplo, da região da Murel, né? Se a gente chegar na região de Criciúma, o novo anel viário de Criciúma, através da SC também 108, que está levando muito essa demanda de discussão lá, a duplicação, né, da entrada de Sara até Criciúma. Enfim, são obras importantes para o nosso desenvolvimento que são debatidas com frequência na bancada do Sul. Porque a bancada do Sul é as 3 regiões, né? Exato. Eu falei um pouco aqui da Murel, na Murel, né? Uhum. Então, toquei um pouquinho aqui, estendi um pouquinho aqui para Criciúma, mas a gente vai chegar lá na ponte que liga lá o Morro dos Conventos, lá em Araranguá, que são obra importante para o desenvolvimento lá da região de Araranguá, como a Serra da Rocinha, né, toda a potência turística que está agora, Timbé do Sul, Praia Grande, aquela região, a Transpolenteira, né, que foi um dos pedaços que a prefeita Ângela em Nova Veneza conseguiu agora com o governador, um trecho, né, que liga ali a região de Nova Veneza até Siderópolis, mas é uma obra que a gente sonha em ter lá de Timbé do Sul, ligando até aqui em Lauro Miller, né? Toda a encosta da serra ter uma oportunidade de ser pavimentada, então com um potencial turístico enorme. Então, tem muitos assuntos para ser debatido que vai propiciar o desenvolvimento da nossa região sul. Acho que a gente está passando por um grande momento na região sul, tá? De desenvolvimento, de oportunidades. O Porto de Bituba está propiciando muito isso, tá fervilhando aí as oportunidades de chegada de indústrias para cá, Tubarão crescendo, o vale aqui do Braço Norte, né? Orleans, São Ludgero, Braço Norte crescendo muito na questão da economia. Isso está dando oportunidade de geração de empregos, de negócios, de renda. A gente está criando mais riqueza aqui na nossa região. Com isso, claro, o poder público tem que fazer o seu papel, né? Oportunizando esses modais importantes, necessários, para que as nossas empresas daqui não saiam daqui, né? Para que elas continuem gerando riqueza aqui no nosso ambiente. Perfeito, deputado. Para a gente vir aqui para São Ludgero, só queria pegar a questão do porto de Laguna, que é um porto pesqueiro importante para a região e tudo mais. Como é que tá aquilo ali? Tá legal então, agora? Quando a gente falou aqui da redragagem, né? Até esqueci de falar isso. Quando a gente falou aqui da redragagem, ela se mistura também com as oportunidades do porto e aquele ambiente ali em volta de Laguna, do complexo lagunar. Por exemplo, o projeto de redragagem que está sendo feito, ele vai ali da foz do Rio Tubarão, né, até o centro do Tubarão. Mas não estava contemplada toda a região do canal, ali de Laguna, do canal do Moles da Barra. Então, a bancada do Sul que destinou 5 milhões de reais para o governo do estado poder fazer os estudos e o projeto para toda aquela área portuária. Ali precisa ser retirada uma grande rocha, lá no Ponta dos Moles,
precisa ser feita também todo o desassoreamento em volta do porto pesqueiro, do porto, que está prejudicando, por exemplo, a entrada e saída de embarcações, né? Então, esses estudos e projeto que está sendo executado vieram de recursos através da nossa Bancada do Sul, que vai nos dar um diagnóstico daquilo que é necessário e que importa para a redragagem do Rio Tubarão, para o desassoreamento daquela região, mas que também vai oportunizar um diagnóstico de todo o potencial do que precisa ser feito para a área pesqueira do Porto de Laguna. Passa pela Madre essa redragagem também? Não, né? Porque é um passa outro numa cantinho, região mas... ali, passa numa região que entra na Madre ali, o Rio Tubarão passa ali pelo Campo da Eira, que a gente fala ali, Campo né? da Eira. Vai pegar também estudos, vão ter estudos também de toda aquela lagoa onde vai o Rio Congonhas, onde vai chegar ali no Lagoa da Garopaba, que vai desafogar no canal na Barra do Camacho, porque não dá para ignorar a Barra do Camacho na influência que tem na questão de enchente no Rio Tubarão. Tanto é que em 74 o que salvou, o que resolveu o problema foi dinamitar lá a Barra do Camacho para abrir, porque estava fechada, para abrir o acesso até o mar, né? E agora tem ali os moles, que aí precisa também ver essa questão dos assoreamentos. Esse diagnóstico do projeto que nós vamos ter em outubro vai nos dar toda uma noção do que precisa ser feito. E a Geomedeiros? A Geomedeiros tá saindo, né? Está sendo executada as obras, inclusive houve aí uma aflição nos últimos dias, porque a empresa parou de trabalhar reclamando que o Estado não estava repassando dinheiro. Nós entramos em contato com o Estado está para executar pagamento aí na semana que vem, 14 milhões executado, e o comprometimento do Estado é que essa obra se encerre até o final do ano, né? Então a gente ficou um pouco apreensivo, né, preocupado por a empresa ter anunciado que ia paralisar as obras por falta de pagamento, e o Estado avisando que tem recurso próprio, tem recurso já reservado para isso. Então estamos ajustando, o Estado se comprometeu nesse pagamento aí nos próximos dias, mas a obra executada quase a metade, tá? Quem está acompanhando ali, está ficando linda aquela obra ali. Vai ser uma obra bonita, porque ela vai ter aí toda a questão contemplativa, de você sair de Tubarão, ir até Laguna, vai crescer muito aquela região do Farol, do Ipuã, do Moles da Barra, ali da Barra, né? E você acompanhando o Rio Tubarão até... Imagina, sair aqui de São Lugero, né? O prefeito Sorato, por exemplo, anunciou a pavimentação ali da Barra do Norte. Eu ia dar uma provocadinha ali também, porque ali foi assim, os próprios moradores ali um tempo atrás pararam ali, né? Inclusive o IBA na época era o presidente do SIM ali. Do SIM, participou ali junto. Bom, o prefeito Sorato nos prometeu que essa obra seria uma das primeiras que ele começaria a fazer. Foi alargado um pedaço ali. Ele já gravando vídeo, inclusive comigo, falou, não, Pepe, ali eu vou fazer, vai ser uma das primeiras aí que eu vou começar a executar. Eu acredito que sim, né? Ele ter dado essa declaração como deu, eu acredito que em breve isso possa estar começando. E aí tu imagina que a gente tá falando da Geomedeiros antes, Helder. Primeiro que isso vai estreitar o caminho de São Lugero com... Laguna, aquela região lá do Tubarão, né, com Laguna, mais uma que desafoga 370. Com certeza. Né? Então, mais um problema resolvido. A gente está falando de Anitápolis antes, que vai facilitar a ida de São Lugero para Florianópolis, e essa facilita até para Tubarão, para Laguna. E você poder sair daqui, praticamente chegando até Laguna, beirando o Rio Tubarão, né? Olha que coisa contemplativa linda, né? Saindo daqui, olhando um cartão postal lindo que a gente tem, né? Passando por toda essa região, vai ficar muito bonito, assim, chegando até o Centro Tubarão, indo até o Moles da Barra. Então, acho que é uma obra importante, até que potencializa a questão turística nossa. Beleza, se nós for, né, falar de... Não, vamos longe, né? Vamos longe. Queria falar só um pouquinho, falando então da tua vinda. Eu sei que tu já tem um compromisso ali com os corredores. Tu vai entrar na questão política agora? Mas eu queria também anunciar também. Tu em São Lugero tem que anunciar alguma coisa, né, Helder? Então, mas é isso que eu vou pegar agora. A gente falou das grandes obras, mas às vezes as menores também são importantes. São importantes, principalmente dentro dos municípios, isso, né? Exatamente. Mas eu vou trazer esse assunto, mas uma pincelada muito rápida. A
a união com União Brasil, Sim. a nível nacional, claro que é algo maior. Isso está ajudando? Tens conversado com o pessoal Sim. da União Brasil? Não, a gente tem participado dessas discussões, eu tenho uma boa relação com todos os deputados do União Brasil, uma relação muito boa com o deputado Fábio Choquete, com os deputados Mioto, o Marcos da Rosa e o Serginho. Vejo neles também uma empolgação quanto a essa unidade, né, essa federação. O partido vai ficar muito forte. Falando de Santa Catarina, o PP não tinha deputado federal, vai passar a ter. O União Brasil não tinha senador, vai passar a ter. Então a gente vai ficar com uma bancada com senador, um deputado federal e com 6 deputados estaduais. O mesmo número que o PMDB tem hoje. Hoje o PMDB tem 6, essa federação vai ficar com 6 também. Nós vamos passar para ter 68 prefeitos. O PMDB tem 70 prefeitos, nós vamos ter 68 prefeitos. Então, dentro desse cenário de discussão política, dentro desse mundo da política catarinense, a gente se torna uma força, né? Ficamos aí junto com o PMDB como uma segunda força do Estado. Então, o PL, claro, que é do governador, é natural hoje que seja a força maior, mas a gente começa a ter essa federação até como uma segunda força do Estado. Fica muito forte, realmente. Isso cria muita expectativa para que outros possam vir para a federação. Já tive muitos candidatos aí, deputado estadual, pré-candidatos a deputado federal, que sinalizaram a vinda se a federação for feita, porque você sai de um partido que antes, tu dizia, Helder, que vai eleger 3 estaduais, que agora pode fazer 7, 8, né? Que antes era difícil fazer um federal, vai poder fazer 3 federais. E isso nos coloca, né, Luizinho, num cenário, no tabuleiro, para que os que estão se apresentando hoje como candidatos a governador, né, quem está se apresentando aí dentro do nosso espectro político. Eu vou tirar o PT de fora porque o nosso partido não é um partido de esquerda, é um partido de direita. Então a gente poderia estar alinhado com quem? Com o atual governador, com o Jorge Mello, ou com aquele que se propõe a ser governador, que é o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. PSD. Dentro dessa conversa, nossa agremiação fica muito forte, né? Vale, né, nesse contexto, tá dialogando conosco. Então, a gente vê isso com muita empolgação, e terça-feira eu estarei em Brasília no anúncio oficial, na assinatura, na criação da federação, que posteriormente essa federação acaba virando um partido só. Mas já está certo. Tá certo. Já tem convite pronto, a gente já tem, vai ser terça-feira às 3 da tarde no Congresso Nacional. Uhum. Então, é o anúncio, a oficialização realmente. Tá indo lá? Tô indo lá. A federação, ela são 4 anos, Uhum. né? Ela tem vida, né? Ela tem um contrato, é um casamento para 4 anos, então assim, um casamento de 4 anos. Eu acredito que ali na frente, talvez ali depois da eleição de 2026, ela acabe virando até uma fusão, que seja daí de fato um partido só. Mas acaba sendo um partido só, né? Porque tu não pode botar a União Brasil indo apoiar um fulano e o PP indo apoiar outro ciclano. Tem que ter um alinhamento. Os dois têm que ir juntos, então vão caminhar juntos. Aqui tem vereador. Beleza, Brasil, eu ia até falar agora com o Helder, porque acaba que o município também se fortalece, porque a União Brasil entrou no governo agora, né? União Brasil, inclusive, não estava nessa coligação, mas ele entrou na conjuntura, né, atual, faz parte hoje do governo e tem um vereador eleito. E isso acaba que a federação tenha 2 agora vereadores aqui em São Lugero. Tens conversado com o pessoal também, Helder? Tem, Luiz. A gente tem hoje, vai ser o Edu e o Luquinha, né? Luquinha, e hoje aumenta a nossa secretaria, mais o Cid, que é do esporte. Certo, vai ser 2 secretarias. Não, vai ter uma secretaria a mais. Vai ter uma a mais. Vai ter uma secretaria a mais. Porque o Helder diz o seguinte, que esse grupo acaba crescendo, né? Sim. Se o PP tinha tal, agora acaba tendo um pouco mais, porque o União Brasil acaba entrando dentro dessa conjuntura junto. Por exemplo, na próxima eleição aqui em São Lugero, a nominata que vai ser feita dentro do PP vai ser junto com a União Brasil. Então, aqui são 9 vereadores. 9. Então você tem 10 candidaturas, vai estar todo mundo junto dentro de um só, são 10 só. Né? Perfeito, não. Daí acaba tendo. É como se fosse um partido só. Eu não sei, a União Brasil teve dificuldade para fazer uma nominata, tanto que não fez uma nominata completa, né? E eu não sei o PP fez a completa, não chegou a fazer. Botou 10 nomes? Botou 10 nomes. Botou 10 nomes, né? Aí mas tudo fica mais fácil. Tudo vai ficar mais fácil, porque naturalmente as lideranças vão se fortalecer também, porque estão no executivo. E a nível estadual é igual. No nível estadual nós vamos
vão passar a ter 6 deputados estaduais, logo você preparar uma nominata para a próxima eleição fica tudo mais fácil, porque você está juntando 2 partidos, né? E para federal também fica tudo mais fácil. Então se cria uma expectativa aí de fazer 3 federais e 7, 8 estaduais, pelo tamanho que tá ficando. E a nível nacional, essa junção não tem como a candidatura da direita a nível nacional não dialogar com esse grupo que foi montado, né? O Ronaldo Caiado, que é meio que o candidato do União Brasil, e a Tereza Cristina pelo PP, então os dois se apresentam aí nessa junção, seja Bolsonaro, seja quem quer que seja, Tarcísio, vai ter que passar, porque você está passando por um partido com 109 agora deputados federais, né? o PP, agora é um jogo de cintura lá em cima, um jogo muito complexo lá, né? Lá não é jogo de cintura, lá é jogo de loucura. Porque assim, ó, porque a União Brasil, por exemplo, até então tá no governo. Mas agora federal, com né? essa federação eles vão ter que sair do governo. Porque, será que sai no sabe, governo? porque o PP é um partido, por exemplo, o presidente Ciro Nogueira é um cara que critica com muita... Ele é muito crítico ao governo Lula. Ele foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Então, esse alinhamento que houve, dentro desse alinhamento, isso foi colocado Deve em haver mesa. uma ruptura. Deve haver, não tenha dúvida. O projeto dessa federação vai ser uma candidatura de direita. Até porque a União Brasil acabou se desgastando também, né, com esses fatos que aconteceram agora. Isso também é uma saída para a União Brasil, né? Essa federação também é uma maneira também de poder ter o próprio Caiado, que estava querendo se apresentar como candidato, mas o partido lá com ministérios. O PP também, através do Arthur Lira, estava com o ministério lá. Então, essa federação faz com que a direção do partido diga, não, nós vamos caminhar para não é aqui, é de outra forma. Porque tanto o PP quanto a União Brasil, se eu não me engano, tinha 3 ministérios, e o PP 1. Mas a base não aceita isso, de nenhum dos 2 partidos, né? E se você perguntar para os 50 deputados do União Brasil e para os 50 deputados do PP, dos 110 deputados, 100 não querem aquilo ali. Mas será que esse número bate mesmo? Porque claro que aqui no Sul, tudo bem. Né? Bate, tanto é que... Não, bate, tanto é que quando foi para fazer a assinatura da lei da anistia agora, dessa federação dos 110 deputados, 90 assinaram. Então, é uma maioria esmagadora. Perfeito. Agora... E tanto é que a base do Lula, o PT está reclamando o seguinte, deram o ministério para os caras, mas os caras não votam na gente. Isso aconteceu agora justamente na lei da anistia. Porque isso foi combinado com 2, 3 caciques. Mas o restante dos próprios deputados não eram de acordo com aquilo. Perfeito. Agora, mas vale ressaltar que isso é histórico, né? Sim. Existe uma briga muitas vezes nas bases, depende de cada estado como é que funciona, tem a questão regional e tudo mais, mas às vezes lá em cima o alinhamento acaba se tornando diferente. Mas hoje a rede social está olhando o que tu vota lá em cima. Justamente, mas eu quero dizer... Hoje tu dá um voto lá, eu não digo que sou tal, mas vou dar um voto disfarçado. Em 2 minutos já está na rede social. E o pau pega. Mas o PP, não, tudo bem. Eu concordo com isso, a pressão popular, né? Sim. Que hoje a pressão popular também tá muito rápida, mas eu falo na questão. Eu falo que na questão centrão, né? Vamos falar aqui o centrão, que o pessoal conhece melhor. Sempre teve com o governo e não importa qual que tava. Não, mas daí o próprio PL, né? Não, mas justo. Que era centrão também, né? Então, mas é isso que eu digo, isso historicamente, né? Então, agora, com esse advento agora, então, talvez isso comece a mudar um pouco. Tu é de direita, tu é de direita, tu é de esquerda. Tem que mostrar, né? A ideia é um pouco isso também, né? Essa federação, essa junção de partidos é também para te mostrar, olha, essa junção que está acontecendo é uma junção de centro-direita, né? Com certeza vai acontecer uma junção de centro-esquerda. Talvez o PMDB com o PSDB, o PMDB com alguém, que vai ser uma junção mais de centro-esquerda. Mas justamente vai começar a ter uma definição maior. Se não tiver, esses partidos vão ser engolidos. Porque o PL dominou uma retórica de direita aqui, como eu te falei, o PL foi vice da Dilma, foi vice do Lula. Mas eles conseguiram abraçar essa retórica de direita. E o PT de esquerda. E esses partidos mais aqui ficaram boiando. Então eles estão fazendo essas atitudes também para mostrar para a população, aqui está se criando um partido de centro-direita.
E também vai se criar de centro-esquerda. Isso é natural. Certo. Posicionamento. Porque até então um grande grupo da elite política do nosso país era sempre meio, não vou dizer em cima do muro, porque sempre Sim. caía pro lado do governo. Mas só que o Sul aqui foi sempre, as bancadas do Sul, Sim. e eu não estou falando só Santa Catarina, foram sempre muito contundentes em dizer, olha, nós somos aqui e aqui é o nosso papel e deu. Sempre foi isso, né? Depende do momento, né? Que a gente viveu. A gente também viveu tempos áureos do PT aqui. Né? O PMDB também, né? Em 1986, naquela época tinha 24 estados, não 27 como agora, tinham 24 estados no país, o país elegeu 22 governadores do PMDB. E o PMDB sempre foi um partido mais de centro-esquerda. Centro-esquerda. O PSDB também. Uhum. Né? Então, o partido que insurgiu no pós-ditadura, regime militar, eu não estou aqui para defender regime militar ou não, mas o meu partido PP ele vem do regime militar, era a antiga Arena. O partido que surgiu foi o PMDB. Então, naquela Pedro Ivo Campos foi eleito Sim. aqui, né? Depois Paulo Afonso, depois Luiz Henrique. Eu acho que a gente até nas últimas décadas nós temos até um pouquinho mais de histórico de esquerda em Santa Catarina. Não, assim, sim, mas eu acho que se nós falar de esquerda mesmo, nós vamos ter que falar aqui do PT aqui em Santa Catarina, que talvez foi o mais forte. Teve um momento áureo no governo Lula, num momento em que se colocou aqui 9 deputados estaduais e teve Mas tu estás falando Odete... só do PT, mas se tu colocar um pouquinho a história do Brasil... É que o MDB ele vai e volta. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Não, acho que o PMDB é um partido de centro-esquerda. Não, centro-esquerda, mas agora ele está indo para o centro-direita. Não, eu acho que ele estará com o Lula na próxima eleição. Não, mas sim, aí a nível nacional, né? Quando eu falo que quando eu comecei minha fala, eu comecei a dizer que o Sul é mais, vamos dizer, eu sou de direita, eu sou de direita. Se nós começar a falar centro-direita, centro-esquerda... Ele pode ser o Sul um pouquinho mais de direitinha, mas ele tem uma característica de... Tanto que ele se Eu não tô alinhou, aqui criticando, ele se não tô- alinhou... Não, nós estamos falando de conjuntura política, política, por favor. tem, Quem está tem. escutando nós estamos Não. falando de conjuntura política, né? Fora as paixões. Fora, mas aí é outra coisa. Nós estamos falando aqui de conjuntura política. Tanto que o MDB agora faz questão de mostrar que está junto com o Jorginho, por exemplo, que é altamente direita hoje. O Jorginho, que lá atrás era esquerda, o PL. Né? Bem como o se deputado tu lembrou. perguntar pra turma mais de direita em Santa Catarina do PL, tu vai ver que eles são contrários a essa coligação. E aí tu vai entender por quê. Mas tudo bem, mas aí... Pergunta pra Júlia Zanata, pergunta sim. pra Ana Campanholo, que são um pessoal mais assim... Direita mesmo, A né? Júlia vai ficar brava comigo, eu vou chamar radical ela. Não é isso, mas Não é essa palavra, mas o pessoal entende. O adjetivo que eu encontrei aqui. Uhum. Tu vai ver que eles são contrários muito, porque o PMDB é um partido muito ligado a isso. Concordo contigo também, acho que aqui em Santa Catarina você tem, por exemplo, um Antídio, você tem um Pezente, né, o ex-deputado Peninha, que são o próprio Vonei aqui de São Lugero, né, que é muito mais ligado à direita, né. O Vonei, na verdade, a família dele é de PP. PP. O Volney também. É por isso que ele vai ficar bravo comigo, mas é por isso que ele é mais de direita, né? Mas concordo contigo que aqui tem uma característica em Santa Catarina mais direita, mas ele é um partido mais enviesado para a esquerda, não tenho dúvida disso. Sim, muito bem. O nosso tempo quase que estourou, na verdade já estourou, né? Eu tô vendo que o Helder tá agoniado ali, Ana. Essa discussão sobre espectro político a gente pode ir até amanhã. É verdade. Talvez dê para fazer um podcast falando sobre isso, né? É que a direita no Brasil se encolheu ao longo do tempo. Depois da saída da ditadura, durante 30 anos no país, quem era de direita tinha vergonha de dizer que era. O Bolsonaro que reacendeu isso, né? Mas a gente ficou 30 anos aí encolhido. Agora que tem gente que... Então, é porque foi um domínio da esquerda mundial também, né? Agora que a direita se insurge com Trump, com alguns lugares aí que tem a voz da direita de novo, né? Enfim, é um ciclo também. Justamente, é um ciclo, vai e volta. Agora eu não posso deixar, antes de nós terminar, deputado, de falar de São Lugero, né? Tá. Que é o ponto-chave nosso aqui, é o município, né? É isso aí. O eleitor não quer saber se o cara é de tal ou tal, ele quer saber do recurso que está chegando para a cidade. O que vem para o município ou não vem, né? Da onde vem já não importa, já ninguém nega, né? Nenhum prefeito vai negar o recurso, seja da onde que vem. E como é que tá? Eu soube que trouxeram novidade aí. A gente vai ser parceiro de São Lugero.
Lugero, tá? Até pela relação que a gente tem aqui com o Lucas, com o Helder e com o próprio Paulinho também, que a gente está muito esperançoso de fazer um ótimo governo. Deixamos agora para São Lugero R$400 mil para a reforma. O Helder vai me ajudar. Henrique Bus, do colégio Henrique Bus, Né? do telhado. O telhado que do colégio. o prefeito veio pedir para nós, o Lucas também, da necessidade de se fazer essa obra, né? Que era uma obra, né, que tem que ser feito rápido, estamos falando de educação, né? Então a gente está deixando esse recurso aqui e vamos deixar muito mais, vamos anunciar mais recursos, vamos ser parceiro, né? Todo ano, né, o nosso mandato vai estar deixando, né, uma quantidade de recurso e além disso, né, mandato não é só recurso e emenda, mandato também é influência, é deixar as portas do nosso gabinete aberto para que quando o prefeito, o vice, o nosso time for lá, tenha um lugar onde possa fazer os seus contatos, ir nas secretarias, abrir as portas, né? Isso é importante. Então a gente está, o Helder sabe, inteiramente à disposição aqui de São Lugero. Perfeito. E acompanha bem aqui o município. Sim, com certeza. Não tenho dúvida. Bom trânsito com o Paulinho? Ah, com certeza, já tivemos ali visitando ele, já teve lá visitando nós, não uma só vez, né? Então a gente está tendo uma boa relação. E procurando não ter só uma relação de prefeito e deputado, ou de vice-deputado, ou de secretário-deputado. Não, queremos ter uma relação de amizade e de entendimento, sabendo que São Lugero é um município importantíssimo no desenvolvimento da nossa região. Perfeito, Helder. E hoje fazendo um esquenta lá com o deputado. Vai ser um encontro rápido ali de, né, o pessoal mais amigo, o pessoal os filiado. Uhum. A gente fez o convite. Convidaram o União Brasil também? União Brasil não, dessa vez não. Na próxima vai. Ainda tem que assinar lá, né? Na próxima vai ter que assinar, deixar tudo pronto. Mas é só para apresentar mesmo o deputado e dizer que a gente vai estar com certeza na eleição junto com ele. Uhum. Perfeito. É uma agenda bem política mesmo e, claro, já apresentando recursos. E essas agendas políticas são importantes, né? Que nos oportunizam também discutir a cidade, né? E a gente está próximo aqui, é importante para isso. É ali que o vice, que o Lucas, que o Helder, o secretário vão falar, olha, tá doendo aqui, a gente precisa arrumar um recurso aqui, então tem que estar em contato, tem que estar presente, tá? Perfeito. Deputado, queria agradecer a tua vinda aqui. Vamos marcar vamos marcar um podcast aqui, falar de política também, vamos ver da macropolítica também. Dá para chegar nisso. Dá para discutir também, mas principalmente, de repente, fazer uma mesa redonda também com outras autoridades para falar desses gargalos que a gente tem. Quem sabe falar um dia aí, trazer o próprio prefeito, o vice, né, trazer aqui o partido para a gente falar. Eu estou inteiramente à disposição. Estou aqui pertinho, né? Estou em Tubarão, então... É só ligar que a gente vem na hora. Para mim é um prazer, tá, Luizinho? Obrigado aí pela oportunidade. A gente tá dando entrevista. A gente sabe que a rádio aqui é muito ouvida, né? Tem um prestígio enorme aqui com a população de São Lugero. E vou ficar muito feliz a gente ter uma frequência, ser mais vezes convidado. Perfeito. Ô Helder, eu queria agradecer, né, antes de encerrar aqui com o deputado, né, a tua vinda aqui também, né, trazer o deputado aqui. Queria agradecer também ao Zé, né, porque o Zé... Ô Luizinho, tu não consegue limpar, cara, eu tava em Tubarão até agora, né, que a minha sogra é lá de Tubarão, né, a minha sogra é de Tubarão, ali de São Martinho, daquela região ali, e aí esse cara, eu tô indo pra Tubarão, mas veja se tu consegue lá, o Helder tá querendo uma agendinha ali pra... Não, fala pro Helder ali que eu vou tentar, porque não dá pra fazer ao vivo, falei pra ele, vamos tentar gravar ali, porque daí eu tentei falar com o Cristiano, né, o Cristiano tá ao vivo agora na rádio, mas aí ele tava em Capivari, um assunto pessoal dele que teve que resolver lá, mas a gente dá um jeito aqui a gente diz, estamos meio sem operador aqui nesse momento agora também, mas fluiu tudo bem. Queria agradecer aqui, tu sabe, que aqui a porta a tramela é pelo lado de fora, é só abrir e entrar, né? Ficar bem à vontade aqui, viu? Agradecer, Luiz, pela oportunidade de ser o nosso deputado. Muito bem, gente. Então você acompanhou aqui pela Voz Livre, pelas plataformas aí da Voz Livre, né? Pela Voz Livre TV, pelo canal aí do YouTube e também pela rádio Voz Livre FM. Uma entrevista bacana aí, muito obrigado aí ao Helder, né? Ao PP Colasso, ao José também, né? Que entrou em contato com a gente aí para fazer essa entrevista também, né? O Zé de Oliveira, né? Muito obrigado aí para ele também. Enfim, né? Então você acompanhou essa entrevista bacana aqui também no Luizinho e Companhia. Até um próximo programa, até o nosso próximo encontro, sábado a partir das 11 horas da manhã. Você sempre tem aqui um bate-papo legal, bacana, né? Envolvendo aí todos os temas e tudo aquilo que envolve
a nossa sociedade, a nossa região, e também, por que não dizer aqui da região do Vale, do município de São Lugero. Então, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, e claro, venha sempre com a gente aí com os canais digitais da Voz Livre TV e também da Rádio Voz Livre FM. Sempre não deixando aí de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever aqui no nosso canal, né? E a você da rádio, dê uma passadinha também aí na Voz Livre TV, aí nas plataformas digitais da Rádio Voz Livre FM. Até um próximo Luizinho e companhia.